Bom dia a todos. Cumprimento a todos que nos assistem via canal do YouTube. Sejam muito bem-vindas a mais uma palestra promovida pela Diretoria de Saúde e Assistência Social do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nosso objetivo é, sempre que possível, trazer informações importantes no intuito de promover a saúde de uma forma integral e o bem-estar de todos. Neste mês, em homenagem ao Novembro Azul, mês de prevenção do câncer de próstata, contamos com a presença do Dr. Eduardo Arnaldi, integrante do Corpo Médico do Tribunal, mestre em Urologia pela Faculdade de Medicina da USP e membro da Sociedade Brasileira de Urologia. Dr. Eduardo, agradeço imensamente a sua presença nessa manhã. Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui mais uma vez aí no nosso encontro anual do Novembro Azul, sempre aí com o objetivo da gente reforçar a importância da prevenção do câncer de próstata no Novembro Azul, que é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Urologia. A gente sabe, né, que a maioria dos homens só vão ao médico quando sentem alguma coisa. Então, a gente tem realmente diferente da mulher que faz mais check-up, né, que tem já mais o costume de fazer, esse número aumenta para quase 60% quando o homem, né, só tem o SUS, quando ele utiliza apenas o SUS e ele não tem convênio. Então, é um dado preocupante, principalmente sabendo que o câncer de próstata não dá nenhum tipo de sintoma. O Novembro Azul é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Urologia, mas ele surgiu na Austrália, acho que um bate-papo entre dois amigos que já tinham uma amiga em comum que fazia uma palestras também, algumas coisas com relação ao câncer de mama, e eles falaram, bom, por que o homem, né, não tem, então? O mês de novembro foi escolhido porque dia 17 a gente comemora o Dia Mundial do Combate ao Câncer de Próstata, né? Aí eles acabaram pegando o bigode, né, para ter essa organização que chama Movember Foundation, e aí eles juntaram o mustache, que é bigode em inglês, com November. Então era Movember, tá? Uma organização sem fins lucrativos. Esse Movember chegou aqui no Brasil em 2008, né? Trazido pela SBU, que na ocasião era um toque, um drible. Mas vamos, né? Afinal de contas, para que ela serve? A próstata é uma glândula localizada embaixo da bexiga e atravessada pela uretra. A uretra é o canal que une a bexiga até a ponta, até a final da saída do pênis, tá? Ela tem um tamanho, uma forma de uma noz, e um adulto jovem vai ter uma massa entre 17 e 25 gramas dessa próstata. Ah, mas qual que é a função da próstata? Ela participa da produção do líquido espermático, né? Então, quando vem o espermatozoide que vem lá do testículo, se junta ao líquido seminal, nutre o espermatozoide e ajuda na propulsão do sêmen durante a ejaculação para fins reprodutivos. Quais as doenças que acometem a próstata, né? Ela é pequenininha, tudo, mas ela dá um certo trabalho. A gente tem que saber diferenciar. Você tem as inflamações da próstata, que são as chamadas prostatites. Você pode ter a prostatite crônica ou aguda. A hiperplasia prostática benigna, que é simplesmente um aumento da próstata, que vai invariavelmente aumentar com a idade. E o câncer de próstata, que seria aí um motivo de preocupação maior, e o que nós vamos falar aqui nessa palestra hoje. O aumento benigno não é câncer, ele é um aumento, uma hiperplasia prostática benigna. Ela é bem comum, bem progressiva depois dos 50 anos, principalmente se você tiver antecedente familiar. Então, se seu pai, seu avô, seu irmão mais velho tem, vocês existe uma chance maior de ter uma próstata grande. Doutor Eduardo, Oi. um momentinho, por favor, porque o áudio parece que está com um prejuízo no áudio. Eles estão pedindo só um momento. Tá bom.
Só um momento que parece que deu um problema no áudio. O pessoal da técnica está tentando solucionar. Um Tá. momentinho, por favor. Pode continuar, doutor Eduardo. Acho que foi solucionado. Então, vamos lá. Estava falando da hiperplasia benigna, que não tem nada a ver com o câncer, tá? Mas ela é bem mais comum, e surge na quinta década, com uma dificuldade de urinar, tem tratamento, a gente consegue tratar com medicação, ou nas fases mais avançadas, a gente consegue tratar com cirurgia. O câncer de próstata, especificamente, como todo e qualquer outra neoplasia, pode invadir e espalhar para os outros órgãos, coisas que na hiperplasia não acontece. É importante ressaltar que ele pode aparecer numa próstata de tamanho normal, ou seja, ele não dá sintoma nenhum. Então, às vezes é um nódulozinho pequenininho que vai ficar ali e, de repente, reproduzindo e se espalhando para outros órgãos. É possível prevenir o câncer de próstata? Ainda não, mas é possível o diagnóstico precoce. Quanto mais precoce o diagnóstico, a gente pega esse tumor em estágio inicial, aumentamos bastante a chance de cura desse câncer. Por que tanta preocupação? Porque um mês dedicado a eles. A chance de você ter um câncer de próstata é 16%, não é baixo. 1 a cada 6 homens terá câncer de próstata durante a vida. Para que vocês tenham uma ideia, 2023, 17 mil homens foram acometidos e morreram por câncer de próstata. Uma média de 47 casos por dia. Então, a gente tem realmente uma incidência muito alta do câncer de próstata, né? No mundo, a gente estima mais de 1 milhão de casos novos por ano, tá? A segunda causa de morte, eu coloquei aqui, ó, por câncer, foi 15.391 óbitos em 22 e 17.212 em 23. Ainda a gente não sabe dizer o impacto que teve a pandemia, né? Daqueles praticamente 2 anos aí que a gente ficou todo mundo em casa, com relação ao diagnóstico e o tratamento do câncer de próstata, né? A gente sabe que 14 mil biópsias deixaram de ser realizadas entre 20 e 21. Tá? Então, a gente fica pensando, será que esses tumores que não foram tratados durante a pandemia, porque, se se lembram, os hospitais todos estavam fechados, né, para o combate da pandemia, então muitas pessoas, principalmente o idoso, ficou em casa, né? Então, a gente sabe que a gente ainda tem um represamento do que foi a pandemia, apesar de já ter mais de 2, vai para 3 anos, mas só entre 2021 e o primeiro semestre de 22, quase 54 mil cirurgias oncológicas deixaram de ser realizadas. Então, isso impacta, em grande parte, no aumento de número de óbitos, porque a gente teve um aumento, uma diminuição de diagnóstico e pegamos tumores em fases mais avançadas quando tudo reabriu. Idade é um fator de risco, quanto mais velho, maior a chance, né? Tem um estudo muito interessante que foi feito em Nova York, que eles pegaram todos os idosos acima de 90 anos que morreram por qualquer outro motivo e fizeram a necrópsia, né? E desses idosos que morreram por outros motivos, né? Por doença cardiovascular, trauma, AVC, quase 90% desses idosos tinham um câncerzinho na próstata.
Então, a gente sabe que com o aumento da expectativa, a gente vai ter mais diagnóstico e mais pessoas vão ter câncer, mais homens vão ter câncer de próstata. A gente sabe que a raça negra é também um fator importante para o câncer de próstata, a obesidade e os hábitos alimentares entram na obesidade, principalmente o fator inflamatório. E o parente, a gente sabe que quem tem um parente de primeiro grau aumenta a chance maior. 2 parentes de primeiro grau, 5 vezes maior. Então, a gente tem realmente esse fator que é extremamente importante. A pergunta que sempre me fazem, né? O que causa o câncer de próstata? A gente não tem essa resposta específica, mas a gente sabe que a dieta é extremamente importante no aparecimento do câncer de próstata. A gente fala aquele paciente inflamado. Então, a gente sabe que uma dieta rica em gordura aumenta a chance não só do câncer de próstata, isso para câncer de mama, os tumores glandulares, principalmente. A gente sabe que o paciente inflamado ele tem um risco maior e um prognóstico pior para o câncer de próstata. Só vê no Japão, que o pessoal come muito menos gordura, né? Tá mais no peixe, tudo, eles têm uma incidência melhor do que, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem uma alimentação muito rica em gordura saturada. Muito bom. Como a gente tem que descobrir esse câncer se ele não dá sintoma? Fazendo check-up. Todo ano, vir aqui ir no seu urologista e tentar ver se tem alguma coisa diferente em relação ao ano anterior, né? Mesmo porque quando já começam os sintomas, normalmente é porque o tumor já está numa fase mais avançada e o tratamento já tem que ser outro. Então, a gente, na consulta, tira todo o histórico familiar, né? Faz o toque, pede o exame de PSA, né? E depois eu vou falar mais um pouquinho da confirmação, que é a biópsia, e o que nos ajuda bastante hoje, que é a ressonância magnética. O tão temido toque, né, que é motivo de piada por muitos aí, mas por que ele ainda é necessário? Porque 27% dos casos de câncer de próstata, o PSA é normal. Então você fala, mas o PSA é normal, então eu não preciso fazer o toque. E às vezes você faz o toque, o PSA do paciente é baixinho e ele tem um nódulo na palpação. Então, 20% dos tumores são detectados exclusivamente pelo toque retal. PSA ainda é, sem dúvida, uma grande descoberta e é o que nos norteia com relação a pedir ou não uma biópsia, né? Então, a gente imagina que um PSA hoje é normal até 2,5. Para um homem de 50 anos, a gente sempre espera um PSA até menor que 1. Claro que depende do tamanho da próstata. Então, mas assim, com relação ao câncer de próstata, para vocês terem uma ideia, quando o PSA está entre 0 e 2, o risco é 10%. Quando ele está entre 2 e 4, já vai para 25%. Entre 4 e 10, vai para 35%. Se ele é um PSA maior que 20, que é um PSA bem alto, mais que o dobro de chance de ter um câncer de próstata. PSA alterado, ou toque suspeito, ou os dois, a gente pede uma ressonância magnética, a ressonância vai direcionar para ver se tem alguma lesão que seja importante investigar e, se positivo, biópsia da próstata. O que é importante, o que se torna importante na prevenção é a queda da mortalidade. Quanto mais precoce a gente consegue achar um tumor, a gente consegue descobrir um tumor, mais cedo a gente trata e a gente consegue diminuir em cerca de 40% da mortalidade pelo câncer de próstata. Mesmo diagnosticados, ainda 25% podem morrer devido à causa direta do câncer de próstata. De 4, 5 anos para cá, a ressonância vem como um nosso parceiro aí, ela realmente consegue pegar lesões que são clinicamente ou oncologicamente muito provável de ser um câncer de próstata, tá? A ressonância, ela consegue classificar para a gente se aquela lesão que tem na próstata, ela é muito provavelmente uma hiperplasia ou muito provavelmente uma lesão maligna. Ela é classificada em BIRADS, BIRADS 1, 2, 3 e 4. Quanto maior o BIRADS, maior a chance da gente ter um câncer localizado ali na próstata. Junto, fez o diagnóstico, fez a biópsia, que eu vou falar daqui a pouco, a gente tem o PET-CT com PSMA, que também é
um exame que a gente usa para estadiar. O que seria estadiar? Para ver se o tumor está só na próstata ou se ele já espalhou para os órgãos vizinhos ou à distância. A biópsia. Fez o toque alterado, PSA ou PSA alterado, ressonância. A ressonância mostrou uma lesão, um BIAS maior que 3, a gente vai fazer essa biópsia transretal, tá? É um exame ambulatorial, não precisa internar. Hoje a gente faz com sedação, né? E aí a gente retira pedaços específicos da próstata para o patologista que vai responder se é ou não um câncer de próstata ou se é uma hiperplasia, né? A ressonância, ela ajuda bastante com a fusão das imagens, tá? A gente tem a fusão das imagens do ultrassom transretal com a imagem da próstata. E, com isso, o radiologista ele consegue ir diretamente no local onde tem a suspeita de um provável tumor, tá? Feito o diagnóstico, tá lá. Não, realmente veio positivo, é um câncer de próstata. A gente tem que entender em que lugar que esse tumor está, se ele já está espalhado, se ele não está, se ele é localizado. Com isso, a gente, como eu falei agora há pouco, a gente estadia, tá? Estadiou, está localizado, é um tratamento. Não, já invadiu órgãos perto, outro tratamento. Invadiu órgãos, já tem metástase, que a gente chama. É um outro tipo de tratamento. Então, para o tumor inicial, né, que é o que a gente espera com o check-up, com o Novembro Azul, com o diagnóstico precoce, é pegar um tumor em estágio inicial. Tratamento que é mais comum é a cirurgia, se o paciente tiver condição clínica, claro, se ele puder operar, ou a radioterapia ou a vigilância. Com isso, a cura é possível. Já no estágio avançado, ele já tem provavelmente um tumor para fora, aí você não tem, a cura já é mais difícil, mas aí você consegue controlar com medicações, quimioterapia e hormonioterapia. Grande salto que a gente teve nesses anos todos, com certeza foi na cirurgia, né? Por isso que a gente tem um índice de cura altíssimo, porque quando a gente começou a fazer prostatectomia radical lá nos anos 90, a gente só fazia a cirurgia aberta. Aí veio para a videolaparoscopia e em 2009 chegou no Brasil o primeiro robô lá no Einstein, foi quando a gente começou a fazer a via robótica. A via robótica é sem dúvida um salto no tratamento do câncer de próstata. A gente consegue fazer uma cirurgia com muito mais tranquilidade, com menos sangramento, menos complicações, sequelas, como incontinência urinária, disfunção erétil, e a gente foi aprendendo muita coisa que a gente aplica hoje na aberta, a gente aprendeu na robótica. Então, está aqui para vocês verem aqui o tumor da próstata, e depois como fica, como você retira o órgão, você faz uma ligadura, faz uma costura entre a bexiga direto no canal. E aqui, perto, embaixo da bexiga, fica o esfíncter, que é onde a gente tem a nossa continência. Por isso que na cirurgia aberta, às vezes tinha uma lesão desse esfíncter e o paciente ficava com a chamada incontinência urinária. Hoje, com a robótica, o índice de incontinência beira 0. O paciente não pode, não tem como operar. Tem um paciente grave, tem um problema de coração, teve um AVC, tem um Alzheimer, não pode operar? Radioterapia. Hoje a radioterapia evoluiu muito, tá? A gente consegue hoje fazer a radioterapia conformacional, que a gente chama, que queima muito menos os órgãos em volta. Antigamente tinha esse grande problema de dar queimadura nos órgãos vizinhos, então a gente consegue aumentar a dose da radioterapia com mais foco no tumor. E a bracterapia, que quase a gente não usa mais, que é implante de sementes radioativas. Então, eu acho que assim, para reforçar mesmo a prevenção. A cura é possível se o diagnóstico é feito o mais rápido possível. Quanto mais precoce, maior a chance de cura. E não temos sintomas nos estágios iniciais. Não espere sentir alguma coisa, tanto na parte urinária ou sexual, para fazer a prevenção. Detecção precoce, sempre. Toque retal, PSA e suspeita ressonância. Então, a gente vê que no estágio inicial, T1 e T2, a gente hoje passa de 90% a chance de cura.
Muito bem. Resumindo, com que idade que eu devo procurar um urologista, né? Para saber se eu estou ou não, se eu tenho câncer de próstata ou não. Se você tiver um pai, um tio, um irmão mais velho, um avô paterno com câncer de próstata, 45 anos. Qualquer homem dos 50 aos 75. E para homens mais velhos, a gente tem hoje o que eu falei da expectativa de vida. A gente sabe hoje que 80 anos é o novo 60. Então, se você tem pacientes com acima de 75 anos em plena atividade, deve continuar, sim, fazendo a prevenção do câncer de próstata. É isso. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição se tiver alguma pergunta e agradeço o convite de todos aí. Obrigado, Fernanda. Muito obrigada, doutor Arnaldo, doutor Eduardo, agradeço a sua presença nesta manhã. Peço desculpas a todos que estão nos assistindo. Tivemos alguns problemas com o áudio por conta do YouTube. Na TVT CESP, a transmissão foi feita adequadamente e, tão logo acabe a palestra, o vídeo ficará disponibilizado, sem perda de qualidade, no nosso canal do YouTube também. Vamos agora aqui, eu tenho algumas perguntas. O histórico familiar de câncer de mama tem alguma relação com câncer de próstata? Negativo. Não tem. Não há nenhuma relação. A mãe teve câncer de mama, eu tenho chance de ter câncer de próstata? Não. Negativo. Como eu falei, o câncer de próstata ele vem historicamente do pai. Né? Então, ele vem via hereditária, por isso que eu sempre falo. Se você teve um pai, um tio paterno, um avô materno no câncer de próstata, é a hora que você tem que reduzir a idade para poder fazer a prevenção mais cedo. A alimentação tem relação com câncer de próstata? Conforme eu falei, tem muito, principalmente os pacientes que comem muita gordura saturada, os pacientes mais obesos, com abdômen, que a gente chama dessa gordura abdominal, né? Quanto mais inflamado o paciente, com certeza a chance do câncer de próstata aumenta muito. Não só do câncer de próstata, mas tumor de mama também, os cânceres de glândula, que a gente chama, né? Os tumores de glândula. Então, eu não sei dizer exatamente se eu comer picanha todo dia eu vou ter câncer de próstata. Vai depender de inúmeras, né? Mas que você aumenta a chance. Sem dúvida, a gente sabe que o paciente inflamado hoje é um paciente que tem mais perigo de ter câncer de próstata. Certo. E, finalmente, como a família e os amigos podem apoiar um homem que está passando por um diagnóstico de câncer de próstata? Eu acho que a família um impacto psicológico muito importante. E, como eu disse, se o tumor é diagnosticado no início, a chance de cura é muito grande. Então, eu acho que a família tem que focar no sucesso, né, do tratamento. Claro, vai fazer a cirurgia, tem todo aquele medo da disfunção erétil, todo aquele medo da incontinência, mas é sempre pensar positivo. Os tratamentos que a gente tem hoje são extremamente tecnológicos e a gente consegue deixar um paciente livre de tumor e sem as sequelas que a gente tinha. Então, eu acho que a força da família é por esse lado, é ver o copo cheio, né? Não o copo vazio. Na necessidade de uma eventual hormonoterapia, quimioterapia, também. Hoje a gente tem produtos de quimioterapia de segunda linha para câncer de próstata que a gente não tinha 20, 30 anos atrás, que funcionam assim muito bem para câncer metastático. Então, é isso, é levantar, porque o paciente já está numa ansiedade aí, né, numa angústia. Então, a família é fundamental nesse caso, durante o tratamento, né? E depois também. Certo. Doutor Eduardo, chegamos ao final da palestra. Agradeço imensamente por ter aceitado esse convite, agradeço a sua presença, sem dúvida traz, mais uma vez, informações muito importantes para nós, para todos nós. Peço novamente desculpas pelo problema que a gente teve aqui no áudio. Tentamos resolver da melhor forma possível e o vídeo estará disponível no YouTube. Lembro também que dia 25/11, às 10h30, teremos outra palestra e dessa vez estará relacionada especificamente à saúde mental do homem, em homenagem também ao Novembro Azul. E, doutor Eduardo, eu agradeço e até breve. Obrigado. Até mais. Até mais.
encerrado.